mas quem que tem que trabalhar para quem, né? A gente trabalha pelo dinheiro ou será que o dinheiro tem que trabalhar para a gente? O mundo sempre esteve mudando, sempre esteve metamorfose, mas agora, bem na hora de tu tá vivo, o bagulho tá louco. Sair da média dói, mas os resultados são na mesma medida do que você planta, né? A oportunidade passa pela nossa frente o tempo todo. Vai agarrar quem souber que é uma oportunidade. Você não tem que buscar meta. Meta é coisa para fracassado. Você tem que ter método. O grande desafio de vocês não é terminar o que começa, é começar o que você falou que ia começar. A vida é sobre aprender, ganhar e servir. Esse é o processo e o ciclo natural nesta ordem. Desobediência produtiva nada mais é do que você quebrar os seus próprios protocolos e os protocolos do ecossistema e entregar mais do que esperado. O cume é só a metade do caminho. Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Conexão BNI e já estamos conectados aqui no telefone, aqui já no chat, dando uma olhada aqui, o pessoal já está aqui dando uma passada, todo mundo dando oi, todo mundo aqui, ó, boa noite pessoal. E aí, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Sem muitas delongas, eu gostaria de convidar aqui ao nosso palco para bater um papo com a gente, nosso querido Matheus, para falar um pouco, para dar as boas-vindas, mais um evento, mais uma parceria da BNI com o Apolo Palestrantes. Matheus, seja muito bem-vindo, como que você está? Tudo bem, Matheus? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão BNI Online e muita expectativa para hoje, viu, Brunão? Hoje temos aí uma pessoa sensacional que vai estar conosco. Vou deixar para você apresentá-lo, mas só dando um pequeno teaser aí para o que está por vir e das boas-vindas aí a todos os membros do BNI, empresários aí da nossa comunidade local, empreendedores. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse webinário. Espero que vocês aproveitem, já pega
o teu cafezinho, pega um caderno, pega uma caneta, porque é um tempo de muito aprendizado, muito conhecimento, e eu tenho certeza que essa noite sairemos desse webinário totalmente diferente da maneira que a gente entrou. Então aproveita aí, você que acabou de entrar, compartilha o link com os membros da tua equipe, com teus amigos, com outros empresários, porque tenho certeza que essa noite o impacto será incrível, e quanto mais pessoas puderem ouvir esta mensagem e aplicarmos isso, tenho certeza que vai mudar, né, as nossas vidas e os nossos negócios. Então, muito obrigado aí, Brunão, e passo a palavra para você. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus, por estar sempre com a gente, sempre aí nessa parceria entre o BNI e a Apollo. E não sei se você está vendo aí, Matheus, acompanhando, mas você já deu uma olhada no chat, como que tá? O pessoal bombando. Aqui, ó, o Rogério, boa noite, diz que é de Curitiba. O Gilvan, já falando aqui que está participando aqui do evento. O Ederson dando boa noite. Renata, boa noite. Nós vamos ficar aqui atentos ao chat. Então, fiquem à vontade para poder interagir com o palestrante, com a gente, mandar sua pergunta. Como o Matheus disse, mande o link para as pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas, o pessoal aí, para todo mundo para estar participando com a gente desse evento maravilhoso que está só começando nessa noite. Olha aqui, ó, vamos ver, a Bruna dando boa noite, a Sandra Barbosa dando boa noite também, lá de BH, o pessoal aqui de São José do Rio Preto, aqui interior de São Paulo, mais gente do BH, lá Sandra de BH, Fabrício, muito boa noite, pessoal. Vamos estar aqui acompanhando aqui no chat. Bom, Matheus, como o Matheus disse, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele já nos informou que ele está fora do país, então, caso a gente tenha algum problema com a internet, a gente já tem que ficar aí atento, porque ele está nos Estados Unidos, ele vai participar de alguns eventos por lá, então ele já falou que pode ser que a gente tenha algumas instabilidades com a internet, mas a gente já está acostumado com essa questão de internet, com essa tecnologia, a gente sabe que pode acontecer algumas coisas. Enquanto isso, o pessoal aqui da produção está dando uma olhada aqui, que eu acho que ele caiu. Tá aqui? Perfeito. O Thiago está aqui com a gente, então. Tudo certo aí, produção? Legal, vamos lá. Então, vamos começar a apresentação do nosso querido palestrante, nosso querido amigo. Ele que em 2002 fundou a Slog. E a Slog foi vendida para um fundo de investimento americano em 2016, com 24 filiais. E não para por aí. Ele é sócio da Preceptur Assessoria em Comércio, sócio do Conselho ACE, sócio da empresa Bossa Nova, founder Zebra Câmbio, cofundador do Conselho Virtual, conselheiro da Nuvini, cofundador da Oliveira Foundation, e o currículo não para por aí. São muitos feitos e sabemos que ele está lá nos Estados Unidos recebendo prêmios e muito mais, e vai participar também do próximo evento lá, me fugiu agora a cabeça, SXSW, ele vai participar lá do SXSW nessa semana que está começando. Então, com vocês, Thiago Oliveira, por favor, venha ao palco, Thiago. Fala, meus amigos. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou aqui, se a internet caiu, eu estou aqui de Nova York. Eu vim receber aqui, na verdade, uma empresa que eu sou sócio, nós atingimos um feito, que foi investir em 1.000 startups no Brasil, né? Mas eu falo muito, sabe, Bruno e pessoal aí que está conectado, que eu não sou tudo aquilo. Hoje eu ganhei prêmio, ganhei um monte de coisa, mas eu não sou tudo que eu conquistei, né? Eu sou fruto do tanto de porrada que eu levei na vida, né? Eu comecei meu primeiro negócio em 2002 e só fui vender ele em 2016. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, o tanto de porrada que eu tomei, como eu me levantei, né? E trazer um pouco mais de técnica do que eu acredito, do que eu estou vivendo. Então, o objetivo dessa noite não é só uma palestra motivacional, né? Lógico que a minha história motiva bastante, mas eu acho que o mais importante para quem quer empreender é que vocês entendam, né, que eu sou uma pessoa extremamente normal,
que eu sou uma pessoa extremamente que tenho meus medos, que tenho meus erros, que falho pra caramba, né? Eu acho que tem umas viradas de chave, que é isso que eu quero compartilhar com vocês, que vocês saiam da noite aqui, né? Além de motivados, mas principalmente com a técnica, né? A motivação sem a disciplina não leva a lugar nenhum. Então, já me apresentou, eu sou o Thiago Oliveira. Atualmente eu estou morando na Califórnia, estou hoje em Nova York. Minha vida hoje é uma vida muito equilibrada. Eu sou, né, casado com Fabiane, pai do Pedro, Alexandre e Mariana. Tenho uma vida muito tranquila, de surf, de barco, uma vida muito tranquila na Califórnia, mas nem sempre foi assim, né? Eu vou compartilhar minha história de uma forma bem rápida e simples. Depois eu vou compartilhar um pouco da técnica com vocês, que eu acho que isso que vai agregar no final da noite para vocês. E para o final do dia a gente pode abrir perguntas para vocês, tá? Peito aberto, que vocês quiserem perguntar, se tiver alguma coisa, sem problema algum, tá? Eu falo muito que eu sou um empreendedor raiz, então eu estou acostumado com muita pancada, então fiquem tranquilos, tá? Então, para vocês entenderem minha história, eu sou nascido e criado em São Paulo, extremo leste de São Paulo, né? Tá aqui tenho umas fotos agora, aí eu com a minha família, na Califórnia já, e a minha esposa, tem agora meus filhos, a gente esquia junto, pega onda junto, tem uma vida muito equilibrada, mas nem sempre foi assim, né? Eu acredito muito que o empreendedor, em algum momento, ele tem que desequilibrar e ele vai desequilibrar, né? Então, se você está com uma vida hoje desequilibrada, eu sou um pouco, meu discurso é um pouco anti-coach, não que eu não goste de coach, tá? Eu acho que coach é importante, inclusive eu tenho meu coach, mas eu acho que não é só essa alegria toda que é vendida, né? Somente felicidade, somente uma vida equilibrada. Em algum momento, empreender é isso, né? Em algum momento você vai desequilibrar. E eu vou trazer um pouco da minha trajetória aqui para vocês entenderem quais foram esse momento de desequilíbrio, né? Então, para vocês entenderem como começou tudo, eu era office boy, né, no escritório de contabilidade. Para os mais jovens aí, talvez essa função nem aqui com meus filhos, essa função nem exista mais, que é office boy, é aquele camarada que pega o documento e entrega, né? Aqui está uma foto, vai passar agora uma foto da minha carteira de trabalho em branco. Minha carteira de trabalho era em branco, eu comecei como office boy e o escritório que me contratou não me registrou. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa como office boy, fazer entrega em documento em São Paulo, né? E aí eu já chego nessa história do Monza, dá uma seguradinha, por favor, que essa história é muito legal. E aí meu pai estava... Não, pode passar o Monza já. E aí meu pai estava fazendo entrega no escritório de contabilidade, comecei a frequentar São Paulo, para quem não conhece, né? Ia para a Praça da Sé, Luz. Mas aconteceram duas coisas nesse escritório de contabilidade como office boy. A primeira coisa, eu conheci minha atual esposa. Eu estava na fila da Receita Federal e ela trabalhava numa empresa e nós nos conhecemos, eu como office boy e ela trabalhando numa empresa que ela depois acabou saindo e montando o escritório dela. E depois, uma coisa que me levou bem legal nessa empresa como office boy foi o seguinte: eu comecei a perceber um outro mundo. Eu comecei a frequentar lugares como office boy, né, muito mais interessante. E como office boy, eu vi um anúncio no jornal, para quem não sabe, na época, eu não sei mais como está isso, tá, mas na época, nos metrôs em São Paulo, entregava-se jornal e a gente procurava empregos pelo jornal, né? Isso eu estou falando do ano mais ou menos de 2002, 2000, na verdade, né? 2000 para 2002, foi quando eu vi esse emprego e numa empresa de transporte estava agregando prestador de serviço, tá? O que é isso? Essa empresa contratava pessoas com carro para fazer entrega em São Paulo. E aí eu estava como office boy, ganhando muito pouco, eu tinha pedido registro para a empresa que eu trabalhava, a empresa cansou de me negar, e meu pai estava desempregado, meu pai morava no Brás, para quem é de São Paulo, naqueles predinhos que tem umas quadrinhas quando você passa do metrô, muito conhecido aí, Treme Treme. Meu pai tinha um Monza, esse Monza é uma réplica, que depois eu vou contar a história desse Monza no final. Tinha exatamente esse Monza, e ele estava parado, desempregado, e eu vi nesse anúncio de jornal, uma empresa, peguei esse carro Monza 94 do meu pai na época, fiz uma ficha e comecei a fazer entrega como agregado de transporte numa empresa de transporte em São Paulo, capital, né? Então, aqui, eu me lembro que, para os mais antigos, né, vão lembrar disso, os mais novos não, eu fazia entrega com guia 4 rodas, né? Vocês imaginem, era um livro que você pegava a entrega, via o endereço e você tinha que seguir no rua. Então, os outros prestadores de serviço, enquanto faziam 15, 16 entregas no dia, eu fazia 4, 5.
porque eu não tinha habilidade nenhuma com o guia 4 rodas. E eu ganhava uma diária por dia que praticamente não me pagava nem a gasolina, nem a manutenção do carro. Mas para encurtar a história, que eu falo muito que vocês não estão aqui para escutar a minha história, mas estão aqui para escutar sobre técnica, sobre ferramentas, sobre habilidade, que é isso que eu vou compartilhar com vocês. Mas para encurtar a história, eu comecei a agregar. E essa empresa, o que ela fazia, para vocês entenderem? Ela pegava, vocês imaginam o seguinte, uma rede como a Casas Bahia, por exemplo. Ela tinha entregas nas lojas dela e tinha o escritório dela central. Então, essa empresa que eu trabalhava era uma empresa grande já, estruturada. Então, os motoristas pegavam material no escritório central do cliente, levavam nas lojas, e das lojas uma equipe passava à tarde e coletava e entregava de novo no escritório central. E aí eu comecei a entender, comecei a fazer pergunta para os lojistas, por que a mesma equipe que já levava, já não coletava, criando uma logística reversa. Esse termo hoje é muito falado, mas eu estou falando do ano de 2002, né? E eu comecei a perguntar isso, comecei a perguntar, e o gerente falou, cara, não sei, todo mundo faz assim. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu chego no meu gestor, no meu gerente, falo, eu lembro o nome dele, chamado até hoje, José Roberto, falo, José Roberto, por que a mesma equipe que leva já não coleta, né? Ele falou, cara, todo mundo faz assim, as principais empresas do Brasil, FedEx, Correio, faz assim, você tem que fazer assim também. Bom, isso ficou na minha cabeça. Eu já tinha conhecido minha esposa na fila da Receita Federal, minha esposa trabalhava num grupo chamado Grupo Benaz, é um grupo em Jundiaí, e eu conheci lá uma pessoa que era a chefe dela, chamada Ana Lúcia, que eu conheci ela e o seu marido. E aquilo ficou na minha cabeça, por que não faz a logística reversa, E aí eu conversei com esse rapaz chamado Wagner, eu conto no meu primeiro livro isso, e eu converso com ele, ele foi meu primeiro sócio investidor. Olha que interessante. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, comemorando 1.000 startups investidas. Nós investimos 1.000 empresas. Eu recebi meu primeiro investimento de um anjo, do investidor anjo, do ano de 2002, R$17 mil, foi o cara que me emprestou R$17 mil para mim abrir meu primeiro negócio. Falo para ele de montar uma logística reversa, pego R$17 mil, alugo uma sala na região do Ipiranga, né, e decido montar a empresa. Então, vou trazer aqui um cenário para vocês muito interessante. Um jovem de 22 anos, eu sou formado em EEPG, para quem não sabe, EEPG, Escola Estadual, primeiro e segundo grau. O lema da escola que eu me formei no segundo grau era Padre Antão, você entra burro e sai ladrão. Era o lema da escola, né? E aí eu pego R$17 mil, alugo uma sala e quero montar uma empresa para competir com FedEx, Correio e UPS. Então, qual que é a chance disso dar certo, né? Lembrando que eu não tinha carteira assinada, lembrando que eu não tinha experiência no mundo corporativo. Então, assim, eu acredito muito, tá, gente, que não é sobre religião que eu vou falar, é sobre fé, que o principal pilar que eu tive foi a fé, e o principal pilar que todo empreendedor precisa ter é sobre fé um pouco mais, eu vou compartilhar um pouco mais na frente. Mas que o que aconteceu também foi um milagre, sim, tá, gente? Não foi algo somente do meu braço. Mas aí eu pego esse dinheiro, decido alugar uma sala na região do Ipiranga e abro uma empresa no ano de 2002. Então, no ano de 2002, começo a trabalhar 6 meses tomando não. E aqui, gente, é um negócio super interessante, porque no meio da pandemia, eu comecei a ver um monte de live, né? E aí eu comecei só a ver os super-heróis do empreendedorismo. Ninguém tinha medo de desistir, ninguém pensou em parar, todo mundo tinha um mindset. Cara, 6 meses tomando não, pensei em parar várias vezes. Pensei em desistir. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu pensei em desistir. Essa é a realidade. E eu estou aqui, gente, pela verdade, né? Eu quero que vocês saiam aqui pela verdade. Então, assim, 6 meses tomando não, 6 meses pensando em parar, aqueles 17 mil que eu tinha pegado emprestado com um investidor anjo, já acabando, né? Desesperado, nenhum cliente acreditava em mim, nenhuma empresa acreditava em mim. Eu falo muito que quando você está começando a empreender, a minha experiência foi quando eu tinha do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, todo mundo pedia experiência, mas nunca ninguém me dava a oportunidade de ter a primeira experiência no emprego. E aí eu fui ser office boy. E como meu primeiro cliente, todo mundo pedia uma referência, mas nunca ninguém me dava a oportunidade de ser o primeiro cliente a prestar um serviço. Eu só tomava não.
né? E pensei em desistir, pensava em parar, pô, o dinheiro acabando, desesperado. E aí eu tomei meu primeiro sim no final do ano de 2002 para o começo de 2003, que foi uma empresa chamada... Essa empresa está até operando no Brasil, inclusive hoje, por coincidência, estava escutando um podcast do presidente dessa empresa, que foi a ReHap Brinquedos. O nome do cara chamado Amilcar, eu me lembro todos os detalhes, tá, gente? Eu fui na empresa do cara, eu tinha um telefone, uma sala de 30 metros quadrados, eu ligava vendendo para vender o serviço de transporte, tomando não. Esse cara, Amilcar, me deu o primeiro sim no ano de 2003. E foi meu primeiro cliente que eu comecei a operar. E aí eu levei ele no escritório, conheci o escritório, né? E eu me lembro que aqui eu falo que não é mentir. Algumas coisas que você está começando, você acaba omitindo, né? Então, eu alugava uma sala dentro na minha região de Ipiranga, tem várias salas, né? São casarões antigos, que os casarões sublocam várias salas. Eu falo que é o co-work raiz, né? E aí eu tinha uma sala alugada dentro desse prédio, e aí dentro desse prédio eu levei o empreendedor lá, o Amilcar lá, passava na sala cumprimentando todo mundo, não falei que era tudo meu, mas deixei entender o que ele queria. E aí levei ele para minha sala, e na minha sala ele fechou o contrato e eu comecei a operar. E aí eu fui do ano de 2003, gente, eu fui crescendo, contratando outros Thiagos, outros agregados, outros prestadores de serviço, fui contratando ele, fui contratando outros, e fui crescendo de 2003 até final de 2004, contratando um monte de prestador de serviço. E aí, em 2004, gente, olha que interessante, né? Tem uma frase muito interessante que é você sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho. Essa frase você já deve ter ouvido falar aqui, mas eu falo uma frase totalmente diferente. Sonhar grande, executar pequeno e o melhor, certo? E o que aconteceu comigo? Eu não estava executando certo. Por quê? Eu comecei a contratar um monte de prestador de serviço que deu um vínculo empregatício e eu tive um monte de problemas trabalhistas, eu tive um monte de ações. E aí, para quem nunca teve uma experiência terrível com ações, com ação trabalhista, é uma experiência empreendedor terrível, porque você abre o processo, chega lá uma ação de 600 mil reais, 700 mil reais, e foi isso que aconteceu comigo, já entre desespero, você já se põe a chorar, foi isso que aconteceu comigo, tá, gente? E aí eu liguei para um advogado, ele falou, calma, Thiago, vamos entender, vamos administrar, vamos negociar. E nesse momento, em 2004, gente, eu entendi que eu precisava executar certo. Eu chego no meu primeiro sócio investidor e falo, Wagner, é o seguinte, a gente vai ter que dar um salto de fé. Eu não conheço nenhum empreendedor que, em algum momento da jornada, deu um salto de fé, que em algum momento ele não tomou um risco que não era um risco natural, que era um risco acima do que ele podia calcular. Em 2004, eu cheguei no meu sócio e falei, Wagner, a gente precisa começar a comprar veículos, agora veículos próprios, e começar a contratar o pessoal via CLT e registrar o pessoal. O Wagner, que foi o meu primeiro sócio investidor, ficou com medo, falou, Thiago, eu tenho um patrimônio, eu vou sair do negócio e você toca o negócio sozinho. Baita balde de água fria em mim, porque às vezes, hoje eu como investidor, investindo mais de uma startup, gente, muitos empreendedores não precisam do investidor. Ele precisa de alguém junto com ele na jornada. Ele precisa de alguém que dê a mão para ele e fala, tamo junto, né? E aí eu me senti sozinho, eu com a minha esposa, a gente sozinho, e eu segui em frente, comecei a contratar veículo, e eu fui contratando veículo, a empresa crescendo de 2004 até 2007. Então, lembrando aqui, eu abro a empresa em 2002 a 2004, eu começo a contratar prestador de serviço me coloca na justiça, eu tenho que dar um salto de fé, que é, começo a comprar carro financiado, registrar o motorista, e começo a crescer com um time comercial, um time administrativo. Eu vou esse crescimento até 2007, atendendo somente São Paulo e capital, tá? E aí, em 2007, começa o meu maior MBA da vida. Em 2007, começa o meu maior aprendizado. Em 2017, se hoje eu sou desequilibrado, em 2017 eu era totalmente desequilibrado, não no sentido da minha mente, mas no sentido de como eu vivia. Eu tive que, para vocês entenderem o que aconteceu em 2007, os meus concorrentes, lembrando, eu competia com grandes empresas, grandes players, UPS, FedEx, Correio, eles simplesmente viram o canhão para mim e começam a me tomar cliente por capilaridade, para vocês entenderem o que é isso. Capilaridade é a área de atuação de uma empresa de logística. Eu só atendia São Paulo. O FedEx chegava em outras empresas, né? Pode pôr aí na abertura da IS. Então, o FedEx chegava em outras empresas e fala assim, você quer atender todo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba?
eu posso te atender tudo. E levava meu cliente. Né? Pode deixar em 2007 aqui na dívida financeira. E aí eu comecei a perder uma série de clientes. Esse sou eu em 2007, tá, gente? Em 2007 eu comecei a perder uma série de clientes, desequilibrei totalmente, tá? Chorava todos os dias no banheiro. Eu cheguei a dever mais de 4 milhões para banco, com 27 anos de idade. Né? Várias vezes pensei em parar novamente, lembrando que eu comecei quando eu abri, já pensava em desistir. Depois, em 2007, eu continuei desistindo. E aí, muito problema financeiro. Eu passei por um momento na vida que foi atrasar a folha de pagamento. Em 2007, eu não tinha dinheiro para comprar leite para o meu primeiro filho, que hoje tem 15 anos. Eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza no final de semana. Mas 2007 na escassez, 2007 na escassez, foi quando eu me reinventei, foi quando eu dei mais um salto de fé, e eu vou compartilhar o que eu fiz aqui com vocês. Em 2007 foi um momento de virada da minha vida, e hoje, se eu estou vivendo esse grande momento, ganhando prêmio nos Estados Unidos, uma ação de coisa, foi graças ao ano que eu tive mais escassez na minha vida, que foi o ano de 2007. 2007 eu quebrado, falido, isso aqui que vocês estão vendo, sem pai rico, sem sonegar imposto, sem network, com muitos desafios. Em 2007, lembrando que eu tinha um monte de carro financiado. Em 2007 eu reúno meu time, só estava atendendo na São Paulo capital, e eu tenho que dar mais um salto de fé. Eu chego no meu time e falo, galera, a gente tem uma chance de dar certo, que é pegar os veículos, e as pessoas imaginando que eu tinha achado investidor, as pessoas imaginando que eu tinha achado comprador para a empresa. Eu falo, tem uma saída. Vocês têm que confiar em mim. A minha saída é, vamos vender os carros, vamos alugar carro e vamos abrir 5 filiais de uma vez para ter capilaridade para começar a competir com os correios. Então, vocês imaginem, gente, que, na verdade, gente, isso é liderança, né? Liderar é isso. No meio do caos, eu, assim, falo para vocês aqui, peito aberto, eu ia para o banheiro toda semana chorar, de angústia, né? E quando eu tava paralisado, eu estava sem agir, eu entendi que não ia resolver nada. Porque a verdade, gente, é que é uma linha muito tênue, né? Empreendedores como eu, que insistiram e deram a baita volta por cima, e empreendedores que insistiram e se afundaram mais. É uma linha muito tênue, muito próximo, né? Mas tem uma coisa que é totalmente diferente. Existe dois momentos principais na vida do empreendedor. Primeiro, quando ele percebe que ele precisa abrir um negócio, que ele tem a ideia, e o segundo grande momento, quando ele percebe que ele tem que pivotar o seu negócio, que o que ele está fazendo não dá certo. Foi justamente o que eu fiz em 2007. Eu entendi que eu precisava mudar radicalmente o meu negócio. Então, essa linha tênue, todos os empreendedores que eu conheço, que são vários hoje no Brasil, os que estiveram no buraco como eu e deram a volta por cima, os caras agiram e mais, executaram com muita força. Eu falo muito isso. Hoje eu tenho o privilégio de estar ao lado, caminhando os grandes empresários brasileiros, Benchimol, Jorge Paulemo, e todo mundo imagina que esses caras são gênios, são fora da curva. Não são nada disso, gente. O que esses caras têm é poder de disciplina e execução. Né? E aí, em 2007, eu tomo uma decisão de fé, que eu pivoto o meu negócio, eu reúno meu time, reúno a galera e falo, galera, nós vamos abrir 5 filiais. Então, vocês imaginem a cena, né? A empresa quebrada, devendo para funcionário, eu tinha atrasado 1 mês a folha de pagamento de colaborador, já tinha 80 funcionários na época, em 2007, eu já tinha 80 colaboradores, né? Naquela situação terrível, desanimadora, eu ainda tenho que ter fé, ter força para reunir o time e falar, galera, nós vamos sair dessa como? Né? Vendendo os veículos e nós vamos abrir 5 filiais. E aí você, aqueles momentos, aquelas mensagens de motivacionais que você recebe, imagine, você está louco, você não está bem, você está quebrado e quer abrir 5 filiais, mas a verdade, gente, eu não tinha opção. Eu tinha que pivotar o meu negócio, eu tinha que mudar o meu negócio, eu tinha que executar rápido e eu tinha que pensar justamente daí dentro da caixa. Né? Nesse momento, eu ia ter ideias fora da caixa, eu ia para monge, eu ia para um monte de série de coisa. Cara, não tinha nada inspiracional. Quando eu entendi que a solução estava dentro do meu próprio negócio, que a solução estava dentro da minha própria caixa, que eu tinha que encontrar oportunidade, né? Que é um grande erro, porque quando você está nesse momento, a roda de empreendedor, gente, normalmente é assim,
tá todo mundo muito bem, né? O cara que tem a paleta mexicana está vendendo muito sorvete, o cara que tem uma empresa de coach está bombando de vender. Ninguém normalmente fala que está mal. E aí a grama do vizinho sempre fica mais bonita. E aí quando você está no meio desse buraco, ou com muito desafio, que hoje o Covid veio, tem muito empreendedor com baita cenoura, com baita desafio, né? Tá todo mundo muito bem. Aí qual que é a chance disso? Você começar a olhar para outro mercado, você querer deixar o teu negócio, você querer abandonar seu negócio. Aí o cara, sei lá, o cara tem uma empresa de logística, começa a querer abrir uma franquia de varejo, porque acha que o varejo está bombando. Gente, não existe isso, né? A oportunidade, na maioria das vezes, está dentro do teu próprio negócio. É muito mais certo e você tem muito mais chance de pivotar o teu próprio negócio e dar certo do que você se meter com outro negócio que você não entende e não domina só porque você escutou falar que estava muito bom. Então, nesse momento, eu pivoto meu negócio, eu vendo os carros, o time acredita, o time compra a ideia e eu começo a abrir 5 filiais. E as filiais começam a dar certo e eu vou até 2009, eu começo a crescer com o meu negócio. Olha que interessante, gente. Eu abro meu negócio em 2002. 2007 eu entro no buraco. 2009 eu comecei a tomar um fôlego. Eu só comecei a tomar um fôlego depois de 7 anos do negócio aberto. Empreender, gente, não é uma corrida de 100 metros. Empreender é uma maratona. Se te contarem diferente, é mentira. Eu já empreendi mais 3, 4 negócios, estou empreendendo de novo, invisto mais em minha empresa. É a mesma história. Empreender é uma jornada longa, né? Se contam diferente, é balela. Não existe esses super-heróis que é vendido na internet a todo momento. Me desculpem, eu estou aqui pela verdade de coração aberto. E aí, somente depois de 7 anos, eu consegui breakivar. Eu consegui dar um equilíbrio na minha jornada. E aí, em 2009, eu entendi que o que tinha me levado até ali não me levaria adiante. Em 2009, eu entendi que a minha jornada, eu precisava aprender a aprender. Inclusive, hoje falam muito em lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo. Hoje em dia se fala muito nisso, mas isso daí eu acredito muito de anos. Tanto que em 2009 eu fui estudar sobre modelos de gestão. Eu fui estudar o que o mundo fazia de gestão e como fazia. E eu entendi que o que tinha me levado até ali não me levaria adiante. Porque o que eu queria, o meu propósito, e aqui é uma coisa interessante, tá, gente? Tiago, você tinha um propósito definido de mudar a logística do Brasil? Não tinha, gente. Eu tinha uma missão e um objetivo muito grande, que era transformar e buscar a minha independência financeira e da minha família. Eu não tinha me proposto, e assim, isso nos tempos de hoje, né, onde a todo momento nós somos cancelados e tomados porrada, eu tomo muito cuidado em falar isso, mas isso era verdade. Eu tinha somente um objetivo, e eu assumi esse meu objetivo e assumi como meta. Quando eu buscasse a independência financeira para mim, para minha família, seria o momento de mudar de negócio. Enquanto isso, eu estava obcecado por trazer essa independência financeira. Eu não tinha propósito de trazer mudança na logística do Brasil, não tinha propósito de trazer transformação, não. O que eu tinha era uma missão, uma busca financeira. Tiago, você era obcecado pelo dinheiro? Não. Eu era obcecado pela liberdade que o dinheiro me traria. Eu era obcecado por poder morar na Califórnia e surfar meio-dia quando o mar estava bom. Eu era obcecado por poder estar viajando de executiva. Eu era obcecado por comprar o meu avião. Eu era obcecado por ter o meu barco. Sem, assim, ó, peito aberto com vocês. E aí, quando eu alcancei isso, né? Então, aí, em 2009, a empresa adapta, fui estudar gestão, aplico um modelo de gestão e a minha empresa cresce exponencialmente até 2014, de uma maneira, assim, sobrenatural. Eu saio, para vocês terem ideia, de quase 80 colaboradores para quase 1.200 colaboradores no total. E em 2016, quando a empresa estava faturando centenas de milhões de reais, quando eu estava sobrando caixa, milhões de reais em caixa, eu recebo uma oferta de um valor irrecusável, a qual eu nunca sonhei ganhar um dia, e venda meu negócio. E aí eu realizo meu negócio, um dinheiro que até minha terceira geração pode ficar garantida. Logo em 2014, né, em 2016, eu fico sócio do Gerando Falcões, e aqui eu sento ao lado de grandes empresários, como Jorge Paulo Leman, Rubens Menin, aqui é o conselho do Gerando Falcões, Daniel Castan, Edu Lira, Ana Paula Diniz, enfim, e aí eu começo a investir, e aí em 2016 eu entendi que quando eu vendesse meu negócio,
eu precisava entender duas coisas novamente, que é o que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu precisei entender que eu precisava investir em negócios, e aí sim por propósito, e eu entendi que eu precisava estudar o que estava acontecendo no mundo em tecnologia. Então, olha que interessante, né? Eu decido, essa empresa está até hoje operando, tá, gente? Hoje ela cresceu demais também, depois veio o Covid, ela deu uma sofrida, mas a empresa está maior do que, inclusive, do que quando eu vendi. Mas em 2016 eu entendi que eu, primeiro, ia me envolver com negócios que traziam impacto para empreendedores, e aqui eu vou compartilhar o que eu estou fazendo hoje. E segundo, que eu iria buscar, né, estudar novamente o que estava acontecendo no mundo de tecnologia. E aí, em 2016, eu, após a venda, me torno um investidor social, começo a investir no Gerando Falcões, né? Compro participações de uma empresa chamada Ace Startup, que a Ace é a maior aceleradora da América Latina. Depois, compro, 2019, compro participações na Bossa Nova, se quiser passar o slide, por favor. Né? Lanço o livro em 2016, pensando dentro da caixa. 2019, eu compro participações na Bossa Nova, que é a maior venture capital da América Latina. Inclusive, eu estou aqui hoje para comemorar isso, que nós batemos 1.000 startups investidas. 2020 não está aqui, tá, gente? 2020, 2021, eu fiquei sócio de mais 2 empresas, né? Depois de 2019, lanço o sócio. 2020, eu com a minha esposa lanço uma fundação. Eu vou compartilhar o que essa fundação tem visto. E em 2021, que não está aqui, eu peço perdão, preciso atualizar, eu fico de sócio de mais 2 empresas, uma chamada Conselho Virtual, né? Que é essa plataforma para ajudar os empreendedores brasileiros a conectar e formar os seus conselhos. Então, aí eu decido todos os projetos que hoje eu estou envolvido, que eu invisto somente com o propósito de ajudar o pequeno e o médio empreendedor brasileiro. O cara que, como eu, tomou muita porrada, o cara que, como eu, né, tem muito, não é nem desafio, tem muito problema, essa é a verdade, né? Muito problema para resolver. A vida do empreendedor realmente não é fácil. E aí, todos os negócios que eu me envolvo hoje, Conselho Virtual, Zebra Câmbio, que é uma corretora de câmbio, né? Essa fundação nossa, a própria Bossa Nova, são todos negócios com impacto, ajudando o pequeno e o médio empreendedor brasileiro, seja ele de tecnologia ou negócio tradicional. E aí, gente, o que eu aprendi, né, desses meus anos tomando porrada, caindo, levantando, e principalmente hoje como investidor, né? Primeiro, que não existe gênios, que eu já falei aqui. A gente tem a expectativa que um Jorge Paulo Lemann, que um Benchimol, são caras que pensam... Gente, não existe isso. Existe caras disciplinados. Mas existe uma fórmula, que é esta fórmula que eu acredito muito, que todos os negócios, quando eu vejo, existem 3 grandes pilares. Que esses pilares, a minha sugestão, é para você parar e analisar profundamente como esses 3 pilares estão no seu negócio. Como você tem visto esses pilares, né, no seu dia a dia. E aí o primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é inovação, né? E é uma febre hoje em dia, muito se fala sobre inovação, muito se fala sobre, né, mindset inovador, muito se fala sobre empresas de tecnologia. Primeiro, nós temos que entender que a tecnologia é somente um meio, não o fim, né? Nós temos que entender muito que a inovação continua sendo feita em pequenas coisas simples e executadas. A inovação, ela acontece de pessoas normalmente que não estão no mercado. Eu estou hoje empreendendo em 2 negócios de tecnologia, o time totalmente... Nós estamos fazendo coisas muito legais, tá, gente? E olha que interessante, é uma corretora de câmbio. São pessoas que nunca tiveram conhecimento de câmbio, mas são pessoas que estão pensando de uma forma totalmente diferente. A inovação, normalmente, a gente tende a imaginar que ela só vem através da tecnologia. Se você observar o meu primeiro negócio, ele veio numa inovação de processo. Ele veio numa inovação de marketing. Então, às vezes, a gente fica buscando, né, ser o Uber do cabeleireiro, ser o Uber das manicure, ser o Uber disso, Uber daquilo, porque a gente acredita que essa está a inovação. Mas as grandes transformações, elas acontecem nas pequenas coisas bem executadas, né? Todo dia, se você mudar um processo simples no seu negócio, se você mudar uma forma de fazer simples,
essas pequenas inovações vão trazer resultados espetaculares. Todos os meus negócios hoje que dão certo, que eu vejo que dão certo, tem algum tipo de inovação. Seja ele em processo, seja ele em estratégia comercial, seja ele até em tecnologia. Mas tem alguma inovação. Então, o primeiro pilar é sobre inovação. Segundo grande pilar, né? E aqui é mindset, e eu não quero entrar nessa... você tem que ter um mindset inovador, porque é o seguinte, dentro do mindset, quando nós estamos, né, principalmente com um baita desafio, com uma baita tomando porrada, né, sangrando, existe a fé, que aí, independente da religião de cada um, em todos os momentos que me suportou, que eu tive desafio, que eu chorei, que eu ajoelhei, foi somente a fé que me suportou. Não foi mindset positivo, não foi qualquer outro tipo de coisa. E dentro desse mindset, né, existe uma crença muito forte que a gente precisa passar para o time, que é o da acreditar. E aí parece papo de coach, gente, mas se a gente não acredita, nós não estamos sendo leal nem com nós mesmos, né? Então, assim, mesmo todos os momentos, Thiago, você acreditou sempre? Não, já compartilhei com vocês. Mas todo momento eu levantava, me sacudia e tentava executar. E dentro desse mindset, o mais importante é o poder da disciplina de execução. Gente, eu sou um dos caras mais terríveis para motivar gente que vocês podem conhecer. Mas sou um dos caras que mais disciplina em execução que vocês podem conhecer. Eu tô aqui hoje na Nova York. Hoje eu já fiz 2 reuniões que eu poderia não ter participado com meu time no Brasil. E eu fiz questão de participar e de entrar. Isso é disciplina. Você fazer com que o teu time faça. Eu estava compartilhando há 30 minutos atrás com um dos meus sócios aqui, que a gente tinha um ritual que meu time não implantava por falta de disciplina. E sabe aquelas frasezinhas que a gente vai falando, né, em Instagram, em Facebook, tem a disciplina, o exemplo arrasta. Falei, cara, e aí Deus falou muito forte comigo o seguinte, você não fala tudo isso, então você tem que implantar esse ritual, você tem que ser o exemplo. Você tem que levantar 4 horas da manhã, porque meu fuso horário do Brasil são 5 horas a menos, e você tem que ficar 21 dias implantando esse ritual. Então, assim, você quer que teu time faça esse ritual? Você tem que ir lá, pôr a bunda na cadeira e você tem que fazer. Eu falo que a Bíblia é o livro mais atualizado do empreendedorismo que tem, porque lá tem uma passagem de Moisés que não terceirizou para ninguém. O cara teve que ir lá, subir no monte, ficar 30 dias orando, ele teve que fazer. Ele não terceirizou, né? Porque a verdade é que o empreendedor é um desafio muito grande, né? Ele tem que pensar estratégica, tática e operacionalmente. E aí, como que ele pensa na estratégica, tática e operacionalmente se todo dia ele está com uma mangueira apagando incêndio, né? Então, esse mindset de disciplina de execução é o que eu tento passar todos os dias para os meus times e, modéstia à parte, que tem dado certo. Se é uma empresa de venture capital, não importa, tem dado muito certo. E o terceiro pilar, que para mim é o mais importante, que eu sempre deixo por último, que é sobre pessoas. Nós temos que entender, gente, olha só, eu invisto em negócio de tecnologia, negócios tradicionais e o terceiro setor. Não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre pessoas. E o que é ser sobre pessoas? É a gente entender as pessoas na posição certas, as pessoas complementares, as pessoas, o time que está formando. É um dilema para o empreendedor, né? Momentos da construção de times. Na minha opinião, é o maior desafio do empreendedor, às vezes não é nem produto e mercado, é construção de times, construção de cultura. Como você vai construir uma cultura de uma empresa nova? Né? Eu sempre recomendo, inclusive, cultura de uma empresa nova, você começar colocando o que você, como founder, sócio, fundador, não permite. Então, nós temos que entender. Gente, a gente investe em mais de 1.000 startups. Tem empresas, produtos fantásticos, maravilhoso, que o negócio não vai. E produto meia boca, produto capenga, mas que o poder da execução do time, a habilidade do time de fazer acontecer, ela arrebenta, ela faz acontecer, o time pivota o produto. Às vezes, algumas frases, gente, que eu sempre me questiono, né? Olha só, olha o que eu vou falar para vocês agora. O Google nasceu de um trabalho de pesquisa de faculdade. Vocês acham de verdade, isso vocês não vão ver ninguém falar, mas eu vou aqui pela verdade.
Vocês acham que o Google sonhou grande em ser o Google que era? Balela, gente. O Google sonhou pequeno, eu falo isso. Eu tomo porrada toda hora em haters de internet. Cara, o Google sonhou pequeno. Eles começaram com um trabalho de faculdade, gente. Não tem como alguém num trabalho de faculdade achar que ia ser o Google desse tamanho. As coisas foram acontecendo. Mas se vocês têm uma coisa que eu falei aqui, o Google pivotou o negócio deles quando viram que não estava dando certo. E aí eles mudaram, reformularam o produto todo e o negócio hoje é o tamanho que é. O que eu quero falar é o seguinte, o poder de execução, a disciplina do time, a disciplina dos fundadores. Não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre pessoas, sobre o poder de execução que o time vai estar encarando, sobre a maneira que o time vai executar rápido, testar rápido e errar rápido, né? Então, é isso que nós tem que ter entender isso, que se fosse somente sobre produto, o Google, vocês talvez não saibam, né? Nós lançamos o Google, foi lançado um modelo há 10 anos atrás, antes do Google nascer. Talvez era o tempo, mas principalmente não era o poder de execução do time. Eu falo muito isso, né? Todo mundo fala que o Elon Musk foi o gênio, ele é um gênio, mas o poder de execução desse cara e o poder de tomar risco desse cara, olha só, ele vendeu uma empresa por 200 milhões de dólares, ele poderia ter aposentado, ele pega o negócio e investe em outro negócio, coloca todos os 200 milhões de dólares no negócio, salto de fé, e aí o cara pega e executa outro projeto maravilhoso. O poder de execução desse cara é gigante, né? Então a gente tem que entender, de uma vez por todas, que não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre pessoas. Então, esses 3 pilares, gente, né, entendendo que qual é a inovação que o teu negócio está acontecendo. Eu sempre falo que o Google tem resposta para tudo, né? O que a gente tem que saber entender é fazer as principais perguntas. Primeira pergunta, qual a inovação do seu negócio? Segunda pergunta, né? Qual que é a cultura, qual que é o mindset do seu time hoje? De você executar de uma velocidade rápida, né? De colocar gestão no teu negócio. E o terceiro, né? Não é sobre produto, não é sobre serviço. De verdade, as pessoas estão encaixadas no time certo? O time que está hoje consegue levar a empresa para outro patamar? Porque, na minha opinião, gente, é um dos principais dilemas do empreendedor. Ele traz um time para um estágio da empresa, por falha do líder, do empreendedor e do time, o time não acompanha o crescimento. Aí o empreendedor tem que desligar esse cara, mandar esse cara embora, né, para trazer um time mais qualificado. Só que aquele cara cresceu junto, aquele cara está desde o início com o empreendedor, e esse dilema, como resolve? Né? É um baita desafio. Então, ou você vai treinando esse cara acompanhando junto, que normalmente isso não acontece, porque você está focado em execução, ou em algum momento você vai ter que mudar o time para levar a empresa para outro tamanho, para outro patamar. E aqui dói demais. Eu já estive em todos os estágios. Esse estágio tem que desligar a gente por performance, né? Porque não acompanhou o crescimento da empresa, é um dos mais doloridos na vida do empreendedor. Mas eu falo que, infelizmente, né, essa é a parte do empreendedor, do líder. Se fosse para agradar todo mundo, você não liderava, você vendia picolé. Então, essa é a realidade. Então, gente, esses 3 pilares, né, eu tenho certeza que vai levar o teu negócio para outro patamar. Se de verdade você mergulhar, se aprofundar, isso daria mais uma palestra aqui só falando de cada pilar, tá? Vai te levar para outro patamar. E por último, gente, eu quero compartilhar com vocês 2 coisas muito interessantes que aconteceram comigo, né? Primeiro, quando eu estava no Brasil, eu sonhava em viver o sonho americano, eu acreditava que nos Estados Unidos tudo era muito melhor. Os médicos eram melhores, os empreendedores eram melhores, né? Os dentistas eram melhores. Depois de 3 anos e meio de América, eu vi que o brasileiro é muito bom. Um dos meus sócios aqui é um grande banco. Eu estava compartilhando com ele como que eu vi a diferença dos grandes bancos no Brasil. Olha o que eu vou falar. São muito melhores que todos os bancos dos Estados Unidos. E sabe por que isso acontece? Porque da época da inflação, os bancos tiveram que crescer e rebolar, e por isso são muito melhores que os bancos americanos.
E aí o que eu trago aqui é os empreendedores, os médicos, os doutores, todos brasileiros são muito negócio. Eu moro no Brasil, mas eu continuo investindo e acreditando no Brasil. Só estou passando uma temporada aqui. Porque os nossos empreendedores, os nossos empresários, os nossos profissionais brasileiros são muito melhor. Porque nós crescemos no meio do caos, nós crescemos no meio do Zika vírus, nós crescemos no meio da inflação, nós crescemos no meio da porrada, e essa porrada nos tornou muito melhores. E segundo, gente, eu estava na época do Covid, né? Ali eu estava num grupo lá do Gerando Falcões, que são ali alguns bilionários aí brasileiros, e a gente estava conversando e ninguém estava com saudade do seu barco, do seu avião, né? E aí caiu uma grande ficha na minha vida, e essa ficha é justamente o porquê que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje, não foi o tanto de dinheiro que eu conquistei, que hoje foi muito, mas o tanto de porrada que eu superei, o tanto de vezes que eu pensei em parar, o tanto de vezes que eu chorei no meu banheiro, o tanto de vezes que eu não tinha mais saída, que eu tive que ainda levantar, sacudir a poeira e continuar. Então, nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Eu acho que essa é a mensagem, agora abrir para a pergunta aí. Que palestra, que trajetória você teve aqui desde o início, né? Desde o comecinho no seu primeiro emprego. Saiu assim, literalmente do início mesmo, né? Com a carteira assinada, trabalhando de office boy, e aí foi passando ali todos os perrengues e tudo mais, que é característico do brasileiro, né? Como você falou, o brasileiro já passou por muita crise, por muita coisa, e a gente acaba pensando, né, que o nosso vizinho, sempre a grama vai ser mais verde, como você tinha falado, a questão dos nossos bancos serem melhores do que os dos americanos. E tem essa questão, né, a gente apanhou muito, a gente passou por muita coisa, e realmente, por esse motivo, a gente consegue ver grandes empresários e grandes nomes brasileiros aí fazendo sucesso no mercado, inclusive não só de empresários, né, a gente acaba exportando muita mão de obra também, né, como pessoas técnicas, engenheiros e tudo mais aí para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Isso aí. Legal. Thiago, vamos começar aqui com as perguntas, já tendo em vista assim, toda essa trajetória tua, o pessoal aqui tem comentado muita coisa aqui no chat, o pessoal tá bombando, nossa, que sensacional, que palestra incrível, palestra tem muita sinergia com o BNI, que live maravilhosa, o pessoal tá pedindo para deixar a live gravada aqui, inclusive. Ó, todo mundo falando aqui, sensacional, tem que ficar gravada. A grama do vizinho mais verde é de quem cuida melhor dela. Muito, muito legal, Daniel, é isso aí. A gente tem que cuidar realmente da nossa grama também, né? A gente não pode só olhar para a grama do vizinho. Vamos cuidar das nossas gramas. Sensacional, a Maria falando, muito obrigado, Thiago, palestra excelente. Agora vamos para as perguntas, né? A gente teve aqui algumas perguntas e eu separei algumas vamos tentar colocar cronologicamente aqui para a gente poder seguir no caminho. O pessoal estava querendo saber em relação ao seu início, né? Em 2007, quando você estava ali passando aqueles perrengues e aquelas coisas, eles querem saber quais pequenos hábitos você mantinha no seu dia a dia e nos seus anos de maiores lutas. Existe alguma... eu acho que eles querem saber meio que algumas dicas, né? O que você fazia, um pouco dessa questão aí. Eu sempre falo muito, né? Que que eu já falei. Hoje todo mundo hoje eu tenho uma vida equilibrada. Hoje na internet é vendido todo momento vida equilibrada. Só quando eu vou ver todas as pessoas que tiveram sucesso, em algum momento elas tiveram algum desequilíbrio, né? E foi um momento de vida ali da pessoa. E um dos hábitos que eu sempre mantive, né? Primeiro, aí, independente de cada um, eu nunca abri mão da minha fé e dos meus valores, né? Entender que em algum momento isso ia mudar. E o segundo hábito que eu sempre tive, né? Sempre tive e mantive, que aqui é o meu maior... E o que eu vou falar aqui parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa, gente, que eu vejo no dia a dia. Estava, inclusive, conversando com meu sócio aqui, como é desafiador. Eu estou vendo isso de novo hoje, tá?
não é um trabalho fácil. É cultura de feedback. Eu falo muito que é uma coisa simples, a maioria das pessoas aqui certamente sabe como faz, tem técnicas para fazer isso, mas eu tenho certeza que aqui talvez metade, 80% não faz, né? Então, assim, nós sempre tivemos uma cultura de feedback que eu sempre chamei de cultura peito aberto. Eu sempre dei, agora tem, né, a cultura do feedback inverso, né? Tá uma moda, não sei quantas pessoas estão por dentro desse assunto, mas tá uma moda muito grande, principalmente em empresas multinacionais. Os líderes, os executivos pediam um feedback para o seu liderado, né? Que é o chamado feedback reverso. Mas nós sempre tivemos a cultura do feedback nas companhias. Por quê, gente? Porque isso dá muito trabalho. Estava falando isso para o meu sócio, dá muita energia, desgasta demais, né? Eu faço pelo menos toda semana 4 a 5 reuniões de feedback. Cara, é legal. Cara, chato demais. Aliás, gente, eu vou falar aqui uma verdade para vocês que pouca gente fala. Gestão é muito chato. Eu falo que gestão que está para o empreendedor, como o esgoto está para o político. O político não gosta de investir em esgoto porque não aparece. E normalmente o empreendedor, eu vou confidencializar um negócio para vocês aqui. Hoje eu sou muito tecnicamente, muita ferramenta de gestão. Eu tenho inclusive um livro sobre gestão. Mas gestão é muito chato, gente. Comecei a dar palestra de gestão, tinha meia dúzia de gato pingado, porque é chato, né? Não dá audiência, não dá oba-oba, mas é fundamental para o teu negócio. E uma das ferramentas de gestão, que para mim é a mais importante, principalmente nos dias de hoje, é o feedback. As pessoas, nós temos que entender que, assim, ó, olha o que eu vou falar, as empresas mais valiosas do mundo serão as que não tornarão o ser humano obsoleto. As empresas mais valiosas do mundo serão as que darão atenção para o colaborador. As empresas mais valiosas do mundo estão sendo as que dão atenção. O que é mais hoje valioso que tem, hoje, quem é que ganha mais dinheiro na internet? É o cara, antigamente, se a gente pensar, olha que loucura, antigamente, o cara que detinha o conhecimento era o cara que mais ganhava dinheiro. E aí tinha um médico que detinha aquele conhecimento. Hoje é o cara que compartilha conhecimento. É o cara que compartilha atenção. Então, a gente hoje tem que entender que uma empresa, né, uma cultura de feedback é uma coisa que parece muito simples, muito dá trabalho, mas pouca gente faz. Nós temos que entender, gente. Por favor, entendam, só peguem uma coisa essa palestra aqui. Se tiver que escolher uma coisa, eu só peço uma coisa para vocês. O arroz com feijão bem feito dá muito trabalho, mas dá muito certo. É muito gostoso e mata a fome. Entendam isso. Só que arroz com feijão dá muito trabalho. O que eu quero dizer com isso é que fazer o básico bem feito, né? Às vezes eu vejo empresa querendo inovar, disruptizar, mas nem o arroz com feijão bem feito está fazendo com excelência. Então, entendam isso. Tá? Então, respondendo a pergunta, tenha uma cultura de feedback. Isso parece simples, parece óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito e o óbvio pode mudar a sua empresa. Com certeza, né, Thiago? Muitas vezes a gente acaba esquecendo do óbvio, né? E do arroz com feijão, né? E essa questão do feedback, a gente tem até uma questão assim, né? O feedback ele tem que ser rápido, né? Que não pode demorar uma semana, 15 dias, 20 dias para dar um feedback, e ele tem que ser específico, né? Pô, acabou o negócio aqui, ó, pô, acabou a palestra aqui, vamos lá, senta aqui, ó, isso que foi legal, isso que não foi, muda isso aqui vamos fazer, tal. E é claro que, assim, tanto para a parte ruim quanto para a parte boa, né? O feedback tem que ser melhorias e depois elogios, né? A gente faz o feedback aqui, ó, a palestra precisa melhorar um pouco isso, tal, aí na próxima palestra você faz, pô, você mudou, ficou legal, continua assim, tal, tem que ser dos dois lados, né? Não pode ser só de um lado só, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Para a próxima pergunta, a gente, falando um pouco mais dessa questão da sua evolução, né? Você pivotar, você mudar e tudo mais, o pessoal ficou com uma certa dúvida num ponto. Quando que a gente consegue perceber que a gente está sendo insistente ou quando a gente já está sendo teimoso? A gente consegue perceber? Tem algum feeling para a gente poder saber disso aí? Cara, eu vou falar uma coisa
muito dura. Até o quanto de porrada você consegue suportar, né? Eu falo muito que tem coisas no mundo do empreendedorismo que a gente não tem a certeza, né? E uma delas é isso. Agora, eu vou falar do que eu vivi. Eu estou aqui pelo que eu vivi, não pelo que me contaram, né? Eu, cada vez mais que eu estava cavando buraco, que eu estava insistindo, eu estava me afundando mais, financeiramente, né? Então, todo momento que eu insistia com o meu negócio, eu não via crescimento em vendas e eu via só me afundando no buraco, até dever 4 milhões e ficar daquele tamanho que vocês viram ali em termos de peso. Não é só o peso, tá, gente? Porque o peso tem falta de saúde mesmo. O que tinha comigo ali, eu estava com 27 anos, apontei um infarto. Então, assim, e eu via que cada vez que eu insistia mais, eu só estava me afundando. E aí eu entendi que eu não tinha crescimento em receita, que o buraco só estava aumentando. Eu vi somente... Porque no mundo da startup é normal algumas vezes você crescer caixa para você gastar, queimar caixa para você crescer. No mundo, né, dos negócios tradicionais, não. Inclusive, eu tenho sofrido bastante, porque falo que eu sou empreendedor raiz, estou empreendendo em tecnologia. Hoje eu estou queimando algumas centenas de reais no meu negócio porque eu estou em fase de crescimento. Então, assim, o que eu recomendo, né? Qual que é a análise que você está fazendo? Você está parando e vendo que você está se afundando financeiramente mais, né? Se sim, cara, muda rápido. Você suporta esse momento? Não. Você não suporta mais nenhum? Muda rápido, cara. Eu falo muito sobre isso, né? Que a segunda coisa mais importante que acontece na vida do empreendedor é quando ele entende que o produto dele não está funcionando, seja a maneira de vender, seja a maneira de oferecer para o mercado, seja a maneira de distribuir, não está funcionando. Mude rápido. Então, tem uma forma pronta? Não. Mas o sentimento no fundo, né? Talvez o que está faltando é coragem para você mudar. Talvez. E assim, gente, eu sempre falo muito isso, cara. Mudar, né? As pessoas acham que quando você vai falhar, que a cultura do Vale do Silício, falhou, todo mundo comemora, não é nada disso. Mas mudar é tão importante como iniciar, mas tem que ser rápido, né? Tem que ser preciso e, principalmente, aqui vai a informação mais importante disso. O time tem que acreditar e você tem que envolver o time. Não importa se é uma ou centenas de pessoas. A principal mudança só vai acontecer se o time comprar a ideia. E aí isso só tem uma pessoa que pode fazer, a liderança. O líder influenciar o time a acreditar que pode mudar. Foi isso que eu falei. O time tinha certeza que ia dar certo? Não. Eu tinha certeza, eu influenciei o time. Liderança não é sobre posição de cadeira. Liderança é sobre influência. E aí, se você está precisando pivotar o seu negócio, você tem que influenciar o teu time a acreditar nisso e você tem que influenciar que é possível. Tá bom? Sensacional. Nessa questão de inovação, quando a gente fala em inovar, né, a gente sempre automaticamente liga à tecnologia. A gente fala, inovação, tecnologia. Vamos colocar um aplicativo, criar um site, alguma coisa assim, né? Na maioria das vezes a gente liga a isso. E a gente sabe que a inovação, normalmente, a gente pode inovar nos mais simples movimentos, né? O pessoal estava perguntando aqui como que a gente consegue buscar inovações que não sejam tecnologias. Existe alguma chave para a gente poder definir essas inovações? Vamos mudar alguma coisa dentro da empresa? O que seria essa inovação sem ser a parte de tecnologia? Eu estou passando por um processo. Mais uma coisa importante, tá, gente? Eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu estou vivendo, né? Não é do que estão me falando, não é o que eu estou achando, é o que eu estou vivendo, tá? Um dos projetos que eu estou envolvido, que é o Conselho Virtual, é uma plataforma que conecta executivos com empreendedores. Então, qual que é a nossa missão? Democratizar o conselho consultivo no Brasil. Poder oferecer um conselho. A minha provocação foi, a minha e dos meus sócios, foi por que somente empresas grande porte têm conselho. E quando eu vendi meus negócios, me tornei conselheiro, eu via que empresas que tinham conselheiros chegavam muito mais longe. E aí, o que eu estou vivendo hoje, né? Nós temos 4 tipos.
além dos tipos de inovação, seja ela em sistema, seja ela tecnológica, seja ela em processo, nós temos os braços de inovação, que são inovações HN1, HN2, HN3 e HN4. O que são isso? São inovações, por exemplo, a curto prazo, inovações a longo prazo, mais disruptivas e mais agressivas, trazendo de uma forma mais simples aqui, né? E é o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou fazendo hoje, né? Nós estamos pesquisando, contratamos um analista, estagiário, uma pessoa bem simples, é o que eu estou vivendo, tá? Nós estamos pesquisando no mundo, né? Quais são os tipos de inovações do mercado que eu atuo. Pesquisa mesmo, tá, gente? Google, LinkedIn, tal. E aí nós estamos separando tá bom, essa inovação aqui é uma inovação a curto prazo. É possível, essa inovação aqui é a longo prazo. Essa inovação aqui ela é em processo. Ela é uma inovação que você vai melhorar um processo interno, mas que o mercado não vai ter uma acessibilidade. Então, primeiro, mapear no mundo, né? Não fica, olha só, é muito mais fácil surfar a onda do que fazer o oceano. Então, às vezes eu vejo que muita gente quer ficar, né, querendo inventar roda. Cara, pesquisa no mundo. Quem está fazendo no mundo? Quais são as empresas? O que está fazendo? E aí você aterriza o plano, e aí você separa tipos de inovações a curto prazo, inovações a longo prazo, e você separa inovações em processo, inovações em produto. E aí começa a definir quais os tipos, né, de inovação que faz sentido. Tem inovação que vai ser uma melhoria interna, um processo, que a percepção para o mercado vai ser muito rasa. Tem inovações que vão ser agressivas e disruptivas, mas que requerem investimento. Então, a minha recomendação, não é recomendação, tá? É o que eu estou vivendo. Nós estamos mapeando todos os nossos concorrentes. Então, e aqui uma recomendação, né? A gente, por exemplo, acha que o concorrente da Netflix é a Amazon Prime, né? Não, o concorrente da Netflix é o Fortnite, né? Também. Então, é analisar o concorrente de forma 360 graus para entender de que forma e como eles estão interagindo. Então, essa é a minha recomendação. Na verdade, é o que eu estou vivendo agora. Nós estamos mapeando, nós mapeamos todos os tipos de inovações dentro do nosso produto, separamos o que é processo, separamos o que é produto, separamos o que é curto prazo, o que é longo prazo, o que é HN1, HN2, HN3, HN4, ou seja, curto, médio e longo prazo. E aí nós estamos definindo investimento. Não temos verba para tudo, não temos, né? Não é momento também. E aí, em cima disso, a gente tá mapeando e definindo quais os tipos de inovações nós vamos comprar agora e executar agora. Muito legal, Thiago. Falando um pouco do conselho virtual, né? O pessoal está comentando aqui, quando você comentou do conselho, o pessoal já está aqui, ó. O que eu preciso fazer para ter meia hora com o conselho consultivo? Como que o pessoal consegue aí acessar? Na verdade, lá no site www.conselhoconsultivo.com.br, conselhovirtual.com.br, desculpa. Lá nós temos uma plataforma e a gente entende a sua dor, em cima da sua dor, a gente sugere a formação de um conselho para te ajudar a levar para outro patamar. Custo extremamente acessível. Lembrando aqui, né, gente, hoje todos os projetos que eu estou envolvido, eu estou por propósito. Lógico, também é consequência ganhar dinheiro, é sim. Mas hoje o objetivo é propósito. Então, o Conselho Virtual tem propósito de democratizar o Conselho Consultivo para pequeno e médio empreendedor, para que ele chegue muito mais longe. Eu entendo, né, que às vezes o empreendedor não precisa de investidor, às vezes ele precisa de um bom conselho consultivo, ajudando ele a pensar estrategicamente no negócio dele. Porque qual que é o desafio do empreendedor, né? Ele tem que pensar estratégica, tática e operacionalmente. Tá bom, tática e operacional é o dia a dia, é execução, é prática. E estrategicamente, quem pode ajudar esse cara a ir mais longe? É um conselho consultivo. Né? Então foi para esse objetivo aí. E aí no conselho, então, eu posso... qual que seria o objetivo? Eu conseguiria contratar você para ser um conselheiro da empresa, mais ou menos isso? Eu tô me disponibilizando lá também, mas tem pessoas... vai muito de acordo com a necessidade da empresa, né? Por exemplo, tem coisas que eu não sou a melhor pessoa indicada. Por exemplo, marketing, se a empresa está precisando de uma estratégia de marketing. Eu não sou um cara bom nisso, né? E tem pessoas lá muito melhores do que eu. Então, nós entendemos as suas dores
e em cima das suas dores, nós sugerimos e recomendamos um conselho. Lógico que é uma recomendação, quem vai definir e montar o conselho é o empreendedor, mas é baseado em cima dos seus desafios, né? Do seu momento. Pô, pense em franquear meu negócio. Pô, tem o meu amigo lá, Marcelo Scherto, que é um dos caras mais feras de franquia do Brasil. Pô, traz esse cara para o teu conselho. Então, essa é a ideia. Entender primeiro quais são os seus desafios e sugerir o conselho. Eu também estou lá, lógico, mas, assim, talvez, dependendo do assunto, né, ninguém consegue ser bom em tudo. Inclusive, né, eu tenho muito gap em muita área, e aí eu acho que, entendendo a sua dor, a gente pode direcionar o melhor conselho possível. Então, vocês também fazem essa parte consultiva, então, também, né? De olhar Isso para aí. indicar qual seria a melhor opção. Exatamente. Hoje tem 400, para vocês terem ideia, tem 420 pessoas de C-level, ou seja, ou executivos ou empreendedores grandes, né? Pessoas de sucesso, pessoas especialistas em suas áreas, que podem te chegar e te ajudar a ir mais longe, tá? Legal. Bom, a gente já está chegando ao final, infelizmente. A gente tem mais perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder todas, porque a gente já estourou o nosso tempo. A gente tinha até às 8, já são 8h15. Mas antes de encerrar, você tinha prometido que ia falar um pouco mais da sua fundação, e o pessoal está cobrando aqui no chat. O pessoal está te cobrando para você falar um pouco mais da fundação. Então, para a gente encerrar, fala um pouco da fundação, traz um pouco mais de informação para o pessoal que eles querem conhecer, por favor. O que aconteceu, gente? Quando eu vendi o meu negócio em 2016, eu fiquei um ano em transição para o Gerando Falcões, lá ajudando o Gerando Falcões, tá? Então, o Jorge Paulo Lema chegou em mim, no Edu Lira, lá e falou, cara, o desafio agora é como aumentar o impacto no Brasil, né? Achar outras fundações. Eu lá ajudei o Edu Lira hoje a aumentar o impacto, a construir outro impacto, a aumentar outros projetos. Mas uma coisa ficou muito na minha cabeça, assim, o Gerando Falcões ele tem acesso e oportunidade a qualquer capital imaginável possível. E eu entendi naquele momento, tanto que hoje eu faço parte do Conselho de Gerando Falcões, eu sou o único que não sou multibilionário lá, eu tenho uma independência financeira gigante, mas eu não sou multibilionário. Hoje tem 12 multibilionários lá, e eu estou lá não pelo quanto de dinheiro que eu tenho, né? Eu estou lá muito o que eu ajudei o Edu Lira como gestão, processo, enfim. Mas é o que aconteceu. Eu entendi, estando dentro de Gerando Falcões, que se não tivesse uma transformação da mente, se não tivesse uma mudança de mentalidade, uma mudança realmente de entender que governo, entender que... Porque o que acontece, né? Existe um grande erro, na minha percepção, se eu me comparar a minha vida com o Jorge Paulo Lema, lógico que o Jorge Paulo Lema ele teve a oportunidade de sair na frente, né? Lógico que o Jorge Paulo Lema saiu muito na frente, mas eu estou muito abaixo do Paulo Lema porque eu me comparo com ele. Mas se eu me comparar com o que eu fiz, eu sou muito mais gigante que o Jorge Paulo Lema. Eu sou muito maior que o Paulo Lema, né? Porque da onde que eu saí, o que eu conquistei, foi muito gigante, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que se não existir uma mudança de mentalidade, é o que eu entendi ali. Então, o que essa nossa fundação faz hoje? Nós temos uma metodologia em parceria com o John Maxwell. John Maxwell é um dos maiores autores, hoje é nosso sócio nessa fundação aí no Brasil. Ele tem mais de 75 livros publicados nos Estados Unidos, best-seller. Nós implantamos uma metodologia que vai além de mudança de mentalidade, né? Então, nós chegamos em líderes sociais em favelas, e nós não damos dinheiro, nós não damos assistencialismo. Nós cuidamos do líder social para ele ter uma mudança de mente e para ele mudar o time dele. A gente só entende que só cura quem está curado. A gente só entende que só ajuda quem pode ajudar o outro. A gente só entende que somente se eu mudar a cabeça de um líder, né? Porque a provocação nossa foi o seguinte, cara, se eu tenho tanto dinheiro, por que o impacto está sendo pequeno? Porque nós estamos dando somente o peixe. Nós não estamos dando a vara. Só que antes da vara, nós temos que cuidar, e o líder social ele tem que entender, né, que ele não é um pedinte, ele é um investidor social. Ele investe na vida de centenas de pessoas. Então, a gente pegou essa metodologia do John Maxwell, que foi implantada em Harvard, e a gente implanta no líder, depois implanta nos seus liderados
e aí começa a acontecer a transformação. Hoje nós estamos em 12 unidades no Brasil, dinheiro tudo do nosso bolso, sem a ajuda de ninguém, e é o que eu acredito, né? Inclusive nós não temos pessoas ali, prestadores de serviço ou voluntários. Nós temos, são investidores sociais. O voluntário, a hora dele é 200, a gente paga 100, mas paga alguma coisa. Porque a gente só acredita que só vai ter uma mudança no Brasil se realmente der o peixe, né? Se realmente ensinar a pescar. Der o peixe, nós estamos criando um exército de pedinte, né? Nós temos que ensinar essa galera como pescar. E essa plataforma, essa metodologia, junto com o John Maxwell, tem ajudado o líder social a transformar, colocar técnica e, principalmente, virar um empreendedor social. Que aí nós estamos vendo mudança. Então só para lembrar, então, eu sou conselheiro do Gerando Falcões e tem a nossa fundação que traz essa transformação de mentalidade com o John Maxwell no Brasil. Sensacional, Thiago. É exatamente isso, né? Você falou, dar o peixe não vai matar a fome, né? Vai saciar a fome ali no começo, porque ele vai matar a fome dele naquele momento, mas depois ele não vai saber prosseguir. Ele vai ficar esperando você dar o peixe novamente, né? Então... Inclusive, a gente faz uma reflexão toda hora, né? Para os líderes sociais. Se a gente pegar quantos ganhadores de Mega Sena que hoje já não estão pobres novamente, quantos ganhadores de Big Brother que já estão sem dinheiro, né? Ou seja, só dinheiro não resolve. Sim. Essa é a grande verdade. A questão do dar, né? Dar não resolve, tem que ensinar. Senão depois ele não vai saber pescar e não vai conseguir prosseguir, né? Vai ficar ali sempre na dependência. E aí, dentro desse método, a gente ajuda também. Lembra que eu falei que eu só invisto em projetos com propósito? A gente paga para empresas, consultoria, ajudar esse líder social a colocar gestão e processo no projeto social dele, né? Legal, então, o que a gente faz isso é ajudar ele a entender o que é uma gestão, o que é uma criação de um KPI, de um indicador, como ele coloca um sistema. Então, a gente muda a mentalidade dele, depois que muda ele, traz mudança para o time, e depois coloca gestão e processo no seu projeto social. Aí se tem a transformação. Sensacional, Thiago. A Elaine aqui tá dizendo aqui, ó, é sobre isso. Oliveira Foundation foi um divisor de águas na minha vida. Faço parte desse projeto. Que honra. Eliane Bastos. Obrigado. Fico até emocionado quando escuto isso. Que legal. Sensacional, Thiago. Que história de vida, que trajetória. E assim, a gente pode dizer que é inspirador, né? Eu costumo dizer para as pessoas próximas de mim, assim, que para elas não desistirem dos projetos, não desistirem, porque alguém pode estar se inspirando neles, né? E com certeza você não desistiu e muita gente está se inspirando em você, né? Cara, é o que eu falo, sabe, Bruno? Pessoal que está aí conectado, obrigado por estar até agora conectado, obrigado pelo tempo de vocês. Entendam isso de uma vez por todas, né? Parece frases motivacionais, frases, né, de coach, mas é uma realidade, tá? É de um cara que tomou porrada pra caramba, de um cara que entendeu que se eu tô até aqui hoje, não é pelo tanto de dinheiro que eu tenho, é pelo tanto de porrada que eu superei. E assim, ó, tô voltando a empreender de novo, sou um cara hoje que tem muitos bens, muito dinheiro. Thiago, você tem medo? Tenho medo até hoje. Vou empreender com medo hoje. Thiago, você ainda tem frio na barriga? Tenho frio na barriga. Tá bom, Thiago, mas o que você faz? Cara, tem uma coisa que eu faço que eu recomendo bastante e vocês vão dar risada. Se der medo, faz igual eu. Coloca a fralda e vai. Tem até uma historinha antiga de um navio, né? Questão de navio na época dos piratas, né? Que sempre o líder pedia a camisa vermelha ali para poder participar dos confrontos, né? E aí o pessoal perguntou para ele, mas por que você usa a camisa vermelha? Aí ele fala que caso eu venha a ser ferido, vocês não vão ver o sangue escorrendo, então assim vocês não vão desanimar e vão estar sempre à vista. E aí assim, continua a história, o pessoal brincando, né? E continua a história que veio o navio encontra 5 navios piratas e ele pede a camisa vermelha e pede também uma calça marrom. Porque caso ele se borre ali, ninguém vai perceber, mas ele vai estar ali em cima junto com o pessoal e vai estar indo para frente, né?
É isso, Bruno. Sabe, Bruno, uma coisa me incomoda bastante, sabe? Eu, no meio da pandemia, comecei a ver muita live, cara, e eu me senti um burro, eu me senti um jumento, porque assim, cara, os negros vinham os 7 passos para o sucesso, os 10 passos do 0 a 1 milhão. Eu falo, cara, eu demorei 16 anos para dar certo, eu fui muito burro, né? Cara, os negros vêm aqui, vendem com uma face. Cara, não é isso. Né? Não é a ideia, não é vender difícil, desafio para nego desanimar, mas nós temos que vender mais uma realidade. Porque às vezes o cara que está empreendendo, o cara que está tomando porrada 4, 5 anos, 6 anos, o cara está pensando em parar porque ele vê um monte de gente só prega na internet, todo mundo sabe de tudo. Tem uma coisa muito forte que aconteceu comigo, para finalizar, que o tempo já estourou, né, mas que aconteceu comigo, que eu quero compartilhar com vocês. Isso aconteceu recentemente, tá, gente? Eu estava uns 4, 5 meses atrás, estava numa reunião, e aí eu estava querendo palpitar em tudo, e dar opinião em tudo, falar tudo, e bababá, e eu não parava. Tal. Aí eu entrei para uma reunião de conselho de Gerando Falcões lá, o Jorge Paulo Lema, ele foi perguntado 2 assuntos, tá? 2 assuntos, ele falou assim, cara, eu não vou opinar, porque eu não tenho conhecimento desse assunto. E aquilo caiu uma ficha gigante, falei, cara, se um cara desse tamanho, ele vem aqui e reconhece que ele não vai opinar porque ele não tem conhecimento, quem sou eu para ficar querendo palpitar, opinar e dar opinião em tudo? Então, né? É isso que a gente tem que parar. Hoje a internet ela ajuda muita gente, mas está levando muito empreendedor para depressão, porque sabe, o Instagram é só isso, os 7 caminhos do sucesso, os 10 caminhos do 0 a 1 milhão. Cara, empreender não é isso, não é essa facilidade toda. Se fosse tão fácil assim, já tinha muito mais gente, né, mais bem sucedida. Não é isso. É possível, é fácil? Não. Essa é a realidade, né? Então, eu acho que falta mais, eu tenho levantado essa bandeira, né? Pode trazer mais a vida como ela é. Não desmotivar ninguém, mas a vida é real. A vida de um cara que toma porrada pra caramba, de um cara que desistiu, de um cara que tem medo, de um cara que coloca fralda, de um cara que a todo momento que vai empreendendo negócio, tem dúvidas, tem receios, que eu sou como todo mundo, não tem. Vocês acham que o Benchimol, qualquer outro grande empreendedor também não tem seus medos? Tem também, gente. Tem medo de falhar? Tem, né? Então essa é a mensagem que eu tenho levado, cara. A vida como ela é, não como a internet mostra. Eu acho que aqui está uma grande diferença. Aqui está uma situação que é isso que traz aqui aprendizado. Mostrar a vida como ela é. Eu acho que essa tem sido minha missão, não para desmotivar ninguém, pelo contrário, para que se você está passando um baita desafio, se você está com um desafio na empresa, problema, né, pensando em parar, pensando em cara, sabe? Cara, o Thiago é um cara normal. Cara, eu estudei em EPG, Escola Estadual, 1º e 2º grau. O lema da escola é Padre Antônio Tabu, isso é ladrão. Né? Não, pô, eu aconselho meus filhos, estou estudando aqui fora hoje, baita oportunidade, mas eu não tive essa oportunidade. Eu só quero compartilhar com vocês que é o seguinte, no final do dia, a gente tem que entender que são pessoas normais. O que me diferencia é poder da execução e colocar a fraude aí. Então, esse é meu objetivo e tem sido meu objetivo, levar essa mensagem, se é que eu posso chamar, mais real para empreendedores, porque hoje é vendido sucesso a todo momento, que inclusive, né, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que entender, hoje a maior crise da nossa geração ou é depressão ou é ansiedade. Ou nós estamos presos no passado ou nós estamos preocupados com o futuro. Porque a todo momento é vendido para a gente que o sucesso está no futuro. Eu acreditava que quando eu vendesse uma empresa, pegasse centenas e centenas de milhões de reais, eu estaria realizado. Eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Todo dia, 4, 5 horas na praia, eu entendi que o sucesso não está no fim da jornada. Não está no fim. Aliás, o sucesso está na jornada. Então, gente, curta essa jornada. Não é fácil, é um baita desafio, mas meu pedido para vocês essa noite é curta uma jornada. Valeu, gente. Sensacional, Thiago. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, por toda a sua história, por todo esse conteúdo que você compartilhou com a gente. A gente agradece muito, tanto quanto o Polo Palestrantes, quanto o BNI. A gente agradece muito aí a sua participação. Muito obrigado mesmo. Queria só pedir para você dar as suas palavras finais de agradecimento para a gente poder finalizar. Mais uma vez, gente, obrigado por tudo, né? Obrigado por essa oportunidade. No final do dia, quem ganha sou eu. Entendam isso, que empreender é uma jornada, não é uma coisa de 100 metros, que nós somos aquilo que nós conquistamos. Aliás, que nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Sei que é um momento desafiador, o Brasil veio de uma crise de saúde muito grande,
muitos empreendedores tendo que se pivotar, reinventar, mas entenda uma coisa, a grande oportunidade pode estar dentro do seu próprio negócio que é hoje. Você tem que ajustar, pivotar, mudar, mas não fique perdendo tempo olhando para a grama do vizinho. Essa é a minha mensagem final. Sensacional, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui no processo. O pessoal aqui, o chat não para, todo mundo aqui agradecendo o Thiago. Muito bom. O Renner falando aqui, muito bom. A Carla mandando boa. Patrícia, muito boa. Empreendedorismo de palco, Gilvan. Bruna Assunção, perfeito. Obrigado por suas palavras. E assim, o chat fica aqui, ó, rolando para baixo aqui, muitos aplausos. É isso aí, gente. Que história maravilhosa, né? O Thiago veio aqui contar um pouquinho da trajetória dele, desde o começo, desde o início da trajetória, contando todos os passos, todos os percalços que teve, né? Mostrando pra gente que não é fácil a vida do empreendedor. E realmente não é fácil. Tanto a nossa vida, quanto a vida do dia a dia do brasileiro, né? Como o pessoal costuma falar, o Brasil não é para amadores, né? Então a gente tem aí vários exemplos disso. E eu queria chamar agora o Matheus para poder finalizar esse grande dia de grande conteúdo. Matheus, vem para o palco com a gente, por favor. Maravilha, Brunão. E que aula! Eu me senti, Thiago, para mim foi um a um com você, cara, né? A gente estava praticamente na mesma tela e te ouvindo, para mim foi sim igual, cara. Primeiro, agradecer você em nome do BNI Brasil e a nossa parceria aí com a Apollo, primeiro por aceitar esse convite, pelo seu tempo, por compartilhar conosco, não foi apenas a sua jornada, o que você passou, seus ensinamentos, mas eu acredito que você tocou numa palavra que me marcou muito, né? Que são passos de fé na jornada, né? E eu tenho certeza que, e lendo os comentários, muitas pessoas precisavam ouvir isso, né? Às vezes, como empreendedor, a gente vê situações onde tem aquela neblina na nossa frente, mas precisamos tomar aquele passo de fé para poder levar os nossos negócios a um novo nível. Então, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado aí pela tua história, e algo que nós sempre deixamos como BNI Brasil, como organização, nos colocamos à disposição para o que você precisar, conte conosco, estamos aqui para servir essa geração, servir os empresários, os empreendedores. Muito obrigado. E agradecer também ao Denis, ao Bruno, ao pessoal da Apollo Palestrante, realmente sempre muito bom trabalhar com a Apollo nessa parceria, não só de webinários, de conferências, a parceria que já vem de alguns anos. Então, meu muito obrigado. E a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, muito obrigado, e espero que vocês possam sair diferente, com muitos insights, muito aprendizado, muita fé aí para continuar nessa jornada, que não é fácil, na verdade, mas é possível e sairemos vencedores dela. Vou devolver a palavra aí pro Bruno. Mais uma noite maravilhosa, infelizmente se encerrando, né, Matheus? A gente teve aqui no mês passado Felipe Espina, hoje Thiago Oliveira trazendo aí esse conteúdo maravilhoso, toda essa informação, essa bagagem que ele trouxe pra gente, mas a gente vai encerrar hoje, porém a Conexão BNI continua, né? Então no próximo mês, no dia 6 de abril, às 19 horas, nós teremos aqui com a gente Edson Mackenzie. Então vocês estão aqui, já se preparem, já coloquem na agenda de vocês que no dia 6 de abril a gente já está marcado o nosso próximo encontro. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas nosso próximo encontro já está marcado. Gente, mais uma vez, muito obrigado por todos que estiveram presentes, todos que participaram aqui no chat, colocando aí as mensagens, as perguntas, essa participação. Mais uma vez, agradecer ao Thiago, ao Matheus, agradecer ao pessoal da produção que está aqui, ao Denis, ao Léo, todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado. Esperamos vocês na próxima, no dia 6 de abril. Muito boa noite, gente. Até mais.